bem, tudo pronto, tudo preparado, mais uma história no canal dos mistérios, e essa história é impressionante. É a carta que nos foi escrita por Benedita, a dona Benê. Benê, eu fiquei impressionado com a sua história, com a sua carta, que eu vou passar a contar a partir de agora. Então você de casa, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de Benê é de impressionar. Porém, antes, um pedido. Seja membro aqui do canal. Vai ser tão importante para o canal se você se tornar membro. Isso valoriza o canal, você passa a assinar por ele. Isso dá uma tremenda moral para todos nós. O YouTube incentiva os criadores de conteúdo a promoverem o canal para que esses canais tenham bastante membros. Um outro pedido, e esse é mais simples, você tem que se inscrever no canal, porque é a única maneira que a gente tem de crescer, é com a tua inscrição. Se inscreva, acione o sininho para receber sempre as mensagens quando uma nova história chega por aqui. Bom, por falar em nova história, essa é espetacular, essa é maravilhosa. Então eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a nova história de hoje, escrita por Benê aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Benedita, mas todo mundo lá no posto me chama de Benê. Eu sou chapeira há uns bons anos, há muitos anos, e confesso, gosto mesmo de trabalhar como chapeira. E você sabe que eu amo fazer o turno da noite. Tem gente que tem medo da estrada escura, do barulho do vento passando pelos eucaliptos, medo das histórias que o povo conta sobre o que acontece de madrugada. Tem gente que fala assim: ô Benê, você não tem medo de lobisomem, não? Não, eu nunca tive medo. Eu gosto, sabe? Eu gosto daquele silêncio cortado só pelo ronco dos caminhões, pelas luzes piscando lá longe e pelo cheiro da minha chapa quente, misturado assim com um café forte que eu mantenho sempre fresco por ali. Eu trabalho num alto posto na beira de uma BR. É um trecho comprido de pista simples, cercado de mata dos dois lados. O nome do lugar é Posto Estrela do Sul. Estrela do Sul. É uma estrela, sim, porque é um lugar onde eu trabalho já há algum tempo e onde eu sou feliz. Minha jornada começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas da manhã. São 12 horas. E nesse tempo sou eu, a chapa. Eu sou a chapa. E os viajantes que aparecem por lá de madrugada, eles normalmente se alimentam com os lanches que eu faço. Eu contando um pouquinho da minha vida, da minha história. Meu marido me deixou de maneira covarde há mais ou menos uns 2 anos desses fatos que eu vou narrar. Ele havia me deixado havia 2 anos. Foi embora. Falou que tinha cansado de tudo. Pelo menos foi o que ele espalhou. Mas o pior, ele nunca mais voltou, nem mesmo para ver os nossos filhos.
Na época, o mais velho, o Jonatas, tinha 6 anos de idade. E o caçulinha, o Samuel, ia fazer 4. E eles eram a minha vida, meus filhos. E você acredita que meu marido foi embora, abandonando-os, deixando-os? Eu, para trabalhar no posto, e especialmente no horário que eu gosto, à noite, eu sempre deixei os meus filhos com a dona Zuleide, a minha vizinha, uma senhora boa que cuida deles nas noites em que eu trabalho. Nos dias de folga, eu trabalho 12 horas e descanso 48, e viro o mundo por eles. Eu lavo roupa, arrumo casa, brinco, levo os filhos para a escola, faço de tudo com eles. Mas eu quero falar daquela noite, no posto onde eu trabalho, lá no Estrela do Sul. Naquela noite eu juro, meu amigo Paulinho, que eu vivi uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Não sei. Bom, já passava de meia-noite, para ser mais precisa, o relógio na parede marcava 00:40. Era o relógio digital que marcava tudo certinho. O rádio estava ligado no posto, tocava baixinho, uma moda sertaneja antiga, meio arranhada, e eu terminava de limpar a chapa quando eu ouvi o barulho de um motor parando lá fora. Olhei pela vidraça assim do posto e eu vi um carro pequeno, que normalmente ele parava caminhões de madrugada, mas desta vez era um carro pequeno, um Gol cinza, meio empoeirado. Desceu desse Gol um rapaz, ele alto, magro, estava com uma jaqueta jeans e um boné escuro. Esse rapaz tinha um olhar cansado, mas o sorriso era daqueles que a gente sente confiança. Ele se aproximou do balcão, onde eu ficava ali na chapa. Oi, boa noite, moça. Boa noite. Tá fazendo lanche ainda? Ah, sim, moço. Eu não paro aqui, o posto funciona 24 horas por dia. 24 horas, essa chapa tá sempre ligada e quente. No que eu posso atender o moço? Eu já respondi, pegando o pano e jogando sobre o ombro. O pano que eu falo é um pano de prato, que eu sempre carregava no ombro. Ele disse, faz para mim um X-salada egg, caprichado, se puder, por favor, que eu tô na estrada desde cedo e não como nada desde o almoço. Pode deixar, eu respondi para ele, enquanto que eu dei um pouco mais de vida à chama da chapa e comecei a preparar tudo como eu gostava de fazer, com aquele pão tostadinho, tudo realmente bem quentinho e fresquinho. O rapaz sentou-se ali no balcão, ficou me olhando preparar o lanche, não com aquele olhar inconveniente, sabe? Mas com um jeito calmo, observador, de quem quer conversar para espantar o sono. A senhora trabalha aqui sozinha esse horário? Perguntou ele. Sozinha você diz aqui, né? Na chapa, sim. Tem os demais, cada um trabalha num setor do posto, mas aqui na chapa é comigo mesmo. Mas eu já me acostumei. Aqui é tranquilo, graças a Deus, e eu gosto do que eu faço. Eu respondi, virando o hambúrguer de lado. Quando eu respondi assim, ele disse, tudo bem, eu tô vindo de longe. Ele continuou falando. Eu saí de Cascavel, Paraná, eu saí logo cedo, já rodei mais de 500 quilômetros até aqui e ainda está faltando aí quase 300 para eu acabar de chegar. Credo, tudo isso sozinho? Eu respondi. Sozinho, mas vale a pena, sabe, moça? É que eu tô indo ver os meus filhos. Na hora que ele falou assim, meus filhos, eu senti o peito apertar. A lembrança dos meus 2 pequenos me veio de supetão. Tirei assim o pão da chapa e respondi sem olhar muito para ele.
E faz tempo que você não vê os meninos, os filhos? Faz. Ele respirou fundo. 2 anos. Quando ele disse assim, aquilo me deu um nó na garganta. Porque 2 anos era o mesmo tempo que o meu marido meu ex, havia sumido. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele completou. Mas sabe, moça, 2 anos já que eu não vejo meus filhos, mas não é por culpa minha, não. É que a minha ex-mulher aprontou feio comigo, sabe? A minha ex-mulher se engraçou com um caminhoneiro, um sujeito mais velho, desses caminhoneiros mulherengos que vivem de parada em parada. E sei lá o que deu na cabeça dessa mulher. Ela se enrabichou com esse caminhoneiro e um dia ela fugiu com ele. Fugiu e levou com ela meus 2 meninos juntos. O Lucas, de 6 anos, e o Kaique, de 4. Na hora, a minha mão tremeu na minha espátula. O barulho da chapa pareceu ficar distante, como se o som viesse de dentro d'água. Ele falava dos filhos com uma tristeza que doía de ouvir. E pensei, meu Deus, que mulher mais desalmada, como pode? Fugir com os filhos e deixar um pai na mão, deixar um pai na saudade. Mas era impressionante o quanto a vida daquele rapaz se parecia com a minha própria vida. O mesmo número de filhos que eu tinha, ele tinha. E não era só isso. Havia 2 anos que ele não via os filhos. E havia 2 anos que meus filhos tinham sido abandonados pelo pai. E não era só isso. A idade dos meninos dele batia com a idade dos meus 2 meninos. Eu achei uma tremenda coincidência. Era como se aquela história dele fosse um espelho torto da minha própria história. E eu respondi para ele: nossa, que coisa triste, moço. Foi tudo que eu consegui falar. Ele suspirou, olhou para fora, para o escuro da estrada e disse, completando: pois é, moça, eu estou indo atrás dos meus meninos. Aliás, desde o dia em que a mãe sumiu com eles, eu não sabia por onde eles andavam, sabe? E agora eu recebi uma notícia de um outro caminhoneiro. Esse outro caminhoneiro é amigo meu. E ele mora, inclusive, na minha cidade. E esse amigo viu o caminhoneiro do qual te falei, com quem a minha mulher fugiu, e descobriu onde esse caminhoneiro mora. De acordo com esse amigo, os meus meninos moram lá, com eles na mesma casa. Soube que estão morando numa cidadezinha chamada Exaporã, que fica no estado de São Paulo, perto da cidade de Marília. E é para lá que eu estou indo. Mas ainda tem um trecho grande para eu rodar, mais uns bons quilômetros até lá. Quando o dia começar a clarear, eu devo já estar chegando, se Deus quiser. O lanche finalmente ficou pronto. Pus o queijo derretido, a alface fresquinha, o ovo ainda quente e empurrei o prato para ele. Ele agradeceu, juntou as mãos como quem fosse fazer uma prece e começou a comer devagar, com o ar de quem saboreava cada mordida como um alívio. E enquanto ele comia o lanche, chegou mais um cliente, um caminhoneiro de rosto cansado, pedindo um misto quente e um café bem forte. Eu já estava acostumada com aquele tipo de madrugada. Uma hora de silêncio absoluto e, de repente, 2 ou 3 viajantes aparecendo de uma vez só para serem atendidos. Preparei o misto, botei para tostar, enquanto o cheiro do pão e do presunto se misturavam ao da chapa quente e do óleo, que já fazia parte da minha rotina. De vez em quando, eu olhava pro moço que eu havia acabado de servir, que comia o x-salada egg dele devagar, como quem saboreava um descanso merecido.
Ele limpava a boca com o guardanapo e olhava para mim com um ar meio agradecido e meio pensativo. Quando ele terminou o lanche, pegou uma garrafinha d'água na geladeira e, antes de ir embora, fez questão de se despedir e falar comigo. Ô moça, me desculpa se eu ocupei o seu tempo falando aqui da minha vida. Ele disse com aquele jeito educado dele, mas também falou com um peso na voz. É que eu senti confiança em você, sabe? E depois eu estou numa expectativa tão grande de rever meus filhos. Ah, moça, tem 2 anos, já faz 2 anos. Eu estou sentindo uma saudade tão grande deles. Você nem imagina a expectativa que eu estou vivendo, que saudade. E sabe quando você precisa falar para alguém? Eu vim assim na estrada, querendo conversar, mas eu estou sozinho no carro. E de repente eu parei aqui e quando eu olhei para você, senti essa confiança. Me desculpa se eu estou sendo invasivo com você. Naquela hora eu vi, e nunca vou esquecer, o brilho das lágrimas nos cantos dos olhos do rapaz. Fiquei sem jeito. Apoiei as mãos no balcão e respondi com o coração apertado. Ô moço, não precisa se desculpar, não. Eu gostei de conversar com você e gostei de verdade. Olha, eu acho bonito ver um homem que ama os filhos, que se preocupa com os filhos. Ah, moço, meu ex-marido, por exemplo, é tão diferente. Ele foi embora e nunca mais quis saber dos nossos. Aliás, meus filhos, coitadinhos, sentem muita falta dele. Por isso eu gostei de conversar com você. Ele disse ainda para mim, puxa vida, moça, sinto muito. Só que nós não tínhamos ainda falado dos nossos nomes. E aí fui eu quem perguntou, por falar nisso, qual é o nome do moço? Ah, meu nome é Nivaldo, ele respondeu, ajeitando o boné. E aí eu me apresentei. Eu sou a Benedita, mas é muito conhecida como Benê. Prazer, falei sorrindo de leve. Ele devolveu o sorriso, um pouco mais triste, como quem sabe que iria enfrentar algo difícil. Agradeceu, me deu boa noite e foi indo embora devagar. Ele passou pelo caixa, porque como todo posto, ele leva uma comanda consigo e acertou no caixa o que tinha que acertar. E na sequência, ele entrou no automóvel Gol cinza, que estava parado lá fora. Eu fiquei olhando ele atravessar o pátio do posto, abrir a porta, ligar o motor do carro, acender os faróis, e as luzes cortaram a escuridão da estrada por um instante, e ele partiu. E eu fiquei parada, só escutando o som do motor se afastando, até sumir na curva do posto. Voltei para a chapa, e o movimento do posto aumentou de repente. Parece até que todo caminhoneiro do mundo resolveu aparecer naquela hora. A chapa ficou quente o tempo todo, e eu não tive nem tempo para respirar. Mas, por volta de umas 3 da manhã, 3 e pouquinho da manhã, enquanto eu limpava a bancada, me peguei pensando no tal do Nivaldo. Aquela história dele havia ficado na minha cabeça. Dos filhos que ele me falou, 2, igualzinho, né? Igualzinho a minha história. 2 anos sem ver os filhos, parecia um espelho da minha própria vida. Olhei para o relógio e pensei sozinha. Nivaldo, já deve estar longe essa hora. Era mais ou menos... Não, já quase 1h da manhã. Já 1h da manhã quando ele saiu daqui, agora 3h30, já deve estar longe daqui. Bom, daqui a um pouquinho clareia o dia
e ele chegará, pelo menos foi o que ele me falou, que quando o dia clareasse, ele já estaria chegando por lá. Tomara que dê tudo certo para ele. Meu medo era que pudesse haver alguma briga, né? Imagine, há 2 anos ele não via os filhos porque a mulher fugiu com um caminhoneiro e estava com esse caminhoneiro. Aí um amigo dele descobriu onde esse caminhoneiro estava, era para lá que ele estava indo, porque pelo jeito que ele me falou, eu fiquei com a impressão bem clara de que ele chegaria de surpresa lá. E sei lá o que pudesse acontecer. Mas nessa hora eu pedi a Deus em pensamento que o protegesse, que o livrasse de qualquer mal. Tomara que dê tudo certo. Foi o que eu pensei. Oh Deus, faça com que dê tudo certo. Sorri para mim mesma sem saber por quê. Aquela noite tinha sido até ali 3:30 da manhã, uma noite corrida, mas tranquila. Era gostoso quando tinha movimento, pelo menos eu nem via a hora passar. De repente, 4 horas da manhã, me mostrou o relógio digital à minha frente. 4 da manhã. Foi quando tudo mudou. Eu estava distraída, limpando a minha chapa. O pano úmido fazia aquele barulho arrastado no ferro quente, soltando o vapor. O rádio ainda tocava baixinho e o vento fazia com que as vidraças rangessem de leve. Quando me virei para pegar o pano seco no balcão, meu corpo inteiro gelou. Ali, parado bem na minha frente no balcão, quem estava? O Nivaldo. Sim, o Nivaldo, o mesmo boné, a mesma jaqueta jeans, o mesmo olhar. Olha, por um segundo eu achei que fosse coisa da minha cabeça, que eu estava vendo o que eu queria ver, sei lá. Mas não, era ele. Era o Nivaldo, ele estava ali mesmo, me olhando, calado, com o rosto sereno, quase sem expressão. Então eu esfreguei os olhos com as costas das mãos, respirei fundo e perguntei com a voz já meio trêmula: Nivaldo, mas você voltou? Você está de volta? O que foi? Se perdeu? O carro quebrou? Alguma coisa deu errado? Ele não respondeu a nenhuma pergunta que eu fiz. Ficou só me olhando, firme, sem piscar. O relógio da parede, o digital, marcava 4:02 para ser precisa da manhã. O silêncio entre nós dois era tão pesado que eu senti o coração bater no pescoço. Foi então que ele, Nivaldo, falou baixo, mas falou quase num sussurro, sabe? Benê, eu posso te pedir um favor? Ele repetiu baixo, olhando para mim, daquele jeito calmo demais que me deu até um arrepio na espinha. Eu demorei um pouco para responder. Aquela hora da madrugada, o posto vazio, o barulho do vento lá fora, tudo parecia meio fora do lugar. Eu respondi: claro, pode falar. Eu falei assim, tentando disfarçar um pouco do medo que eu estava sentindo. Ele respirou fundo e, sem tirar os olhos dos meus, falou: Benê, eu precisava que você fosse até a cidade onde estão os meus filhos, onde eles moram, e levasse um recado para eles. Diz para eles que o pai deles, que sou eu, que eu nunca os esqueci, nunca, que eu os amo e os amo muito, os dois,
os dois do mesmo jeito, da mesma forma. E que eu estava indo ao encontro deles para apanhá-los, para buscá-los. Mas sabe, Benê, eu não consegui chegar. A voz dele ficou embargada no fim da frase. Eu senti um aperto, um nó no peito, daqueles que a gente sente quando escuta uma história triste demais. Mas como assim, Nivaldo? Eu perguntei meio confusa. Você estava indo para lá? Ele abaixou a cabeça, respirou fundo outra vez e respondeu num sussurro que mal deu para eu entender. A estrada, Benê. A estrada acabou. Não tem mais caminho para eu seguir. A estrada acabou. Quando ele disse isso, eu senti um arrepio gelado subir pelas costas. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro da minha cabeça, como se alguém tivesse falado bem no meu ouvido. A estrada acabou. Enquanto eu tentava entender o que ele queria dizer com aquilo, eu percebi que a torneira da pia estava aberta, derramando água sem parar. Foi o primeiro impulso que eu tive, ir lá e fechar a torneira. Fechei rápido, sequei a mão no pano de prato pendurado ao lado e já me virei para perguntar o que ele queria dizer com aquilo, com o fim da estrada. A estrada acabou. Mas quando eu levantei a cabeça, meu corpo inteiro gelou. O Nivaldo não estava mais ali. Não. Eu olhei, o Nivaldo não estava mais ali. Ele tinha sumido. O lugar onde ele estava, bem na frente do balcão, agora estava vazio, nenhum som, nenhum movimento. Era como se ele tivesse estado ali, mas desapareceu. Nivaldo? Eu chamei baixinho. Nivaldo? Nada. Eu senti o coração disparar. Então eu saí de trás da chapa, apressei o passo até a porta e empurrei a porta para fora como ela abria. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto e o pátio do posto estava quase deserto. Olhei para um lado, para o outro, nenhum carro. O Gol cinza dele, que eu tinha visto saindo antes, não estava lá. Tudo que eu via eram os caminhões estacionados com os faróis apagados e o ronco distante de um motor a diesel ainda ligado assim no fundo do posto. Comecei a andar devagar pelo pátio, tentando achar algum sinal, uma marca de pneu, uma luz de freio, qualquer coisa que me desse uma pista, mas não tinha nada. Foi então que eu vi um caminhoneiro sentado dentro da boleia, com a janela aberta e o celular na mão. Me deu a impressão de que aquele caminhoneiro tinha acabado de desligar o telefone. Cheguei perto e perguntei: Moço, desculpa, o senhor ouviu um Gol cinza sair daqui agora, nesse instante? Ele me olhou surpreso e respondeu, meio que coçando a cabeça: Gol cinza? Não, moço, não vi não, tô aqui já tem uns 20 minutos e não vi carro nenhum nem entrar aqui nem sair, nem barulho de motor teve. Tem certeza? Eu insisti. Era um homem que estava aqui dentro do posto comigo, um moço que eu até tinha atendido ele antes. Eu cheguei a falar o nome do rapaz, eu estava tão perdido que eu falei o nome do rapaz pro caminhoneiro. O nome dele é Nivaldo. O caminhoneiro se admirou e falou: porque ele saiu sem pagar? Falei: não é isso não, é que ele saiu de repente, eu não vi mais. O caminhoneiro balançou a cabeça, sério. Olha, moça, se saiu, ele saiu sem farol, sem ligar motor, porque eu não vi nada mesmo. E como eu te disse, eu tô aqui já parado faz uns 20 minutos ou mais. Aquilo me deu um aperto no estômago. Olhei de novo para a estrada que se perdia no escuro e tive a sensação de que o vento tinha parado por um instante. O silêncio era tão fundo
que dava para se ouvir o meu próprio coração batendo. Voltei para dentro do posto sem saber o que pensar. A chapa ainda estava quente e o pano molhado em cima do balcão, tudo igual. Só o Nivaldo, que não estava mais. Gente, o Nivaldo desapareceu. Sentei no banco de trás do balcão com as mãos trêmulas e fiquei ali parado olhando para o nada. E pensava, aquilo não fazia sentido. Ele tinha estado ali, o Nivaldo. Ele tinha falado comigo, eu tinha falado com ele. Ele tinha me pedido para eu dar o recado para os filhos dele, mas que história era aquela de a estrada acabou? Foi a última coisa que ele disse. Por um momento eu pensei, será que ele sofreu algum acidente? Será que ele bateu o carro em algum lugar na beira da pista? Mas como? Se ele tivesse batido, como ele voltaria ao posto só para falar comigo? E aquela história de a estrada acabou, eu fiquei encucada com tudo isso. Quando o dia começou a clarear, o movimento do posto já tinha voltado ao normal. Os caminhoneiros levantando cedo, pedindo café, um pão na chapa. Eu ali ainda com a cabeça longe. Eu não conseguia me concentrar mais no meu trabalho, pensando em tudo o que aconteceu comigo naquela noite. A imagem do Nivaldo, o jeito que ele falava, o olhar dele e aquela frase, a estrada acabou. Aquilo não saía da minha cabeça. Às 6 horas da manhã, chegou o rapaz do outro turno. Chegou para me render. Eu guardei o pano de prato, limpei as mãos no avental. Era hora de eu sair e ir para casa. Bem, peguei o ônibus interurbano de sempre, aquele que passava ali bem na beira do posto e que me deixava a 18 quilômetros dali, no trevo da cidade onde eu morava. O sol estava nascendo, o céu meio rosado, estava um dia assim bonito, mas eu dentro do ônibus, eu só conseguia pensar naquela madrugada estranha que eu tinha vivido. O banco do ônibus sacudia, o motor fazia aquele ronco monótono, e eu tentava convencer a mim mesma de que tudo não passava de uma confusão da minha cabeça cansada. Mas, quando o ônibus começou a se aproximar do trevo da cidade, onde eu descia, eu percebi algo errado. O trânsito estava parado. Tinha gente aglomerada, carros encostados no acostamento e uma sirene tocando assim ao longe. O motorista do ônibus em que eu estava reduziu e começou a comentar com o cobrador. Acidente deve ter sido feio, hein? Olha, caminhão boiadeiro parado no meio da pista. Nossa, o carro entrou na traseira do caminhão. Eu me levantei no mesmo instante. O coração começou a bater acelerado. Um pressentimento ruim me apertou o peito. Aos poucos, o ônibus foi se aproximando e aí então eu vi, lá adiante, um carro cinza, completamente destruído assim na dianteira, amassado contra a traseira do caminhão boiadeiro. O para-choque retorcido, o vidro, o para-brisa quebrado, fumaça saindo até do motor. Meu corpo inteiro gelou. Um frio subiu das pernas até o pescoço. E antes mesmo de eu olhar para a placa, eu já sabia. Meu Deus, o automóvel era um Gol. Eu murmurei sem perceber que eu tinha falado alto. O motorista do ônibus olhou para mim e disse: a senhora conhece o pessoal desse carro? Mas eu já não ouvia mais nada. O coração martelava no peito e uma força estranha me fez levantar do banco. Moço, pode parar o ônibus, por favor? Deixa-me descer, eu pedi meio que desesperada.
Ele tentou argumentar que a polícia estava ali, que não podia parar, mas o cobrador interveio e o ônibus encostou no acostamento e eu desci, quase que tropeçando nos degraus. O ar da manhã estava frio, mas o meu corpo parecia em brasa. Eu corri empurrando gente, ouvindo as vozes misturadas com as vozes dos curiosos e o som das viaturas da polícia científica. Havia, sabe aquele espécie de papel alumínio cobrindo um corpo estendido a poucos metros do carro. Me aproximei tremendo, o coração disparado, o mundo girando à minha volta. Um dos policiais me barrou, dizendo que eu não podia passar dali, mas eu insisti. Por favor, moço, eu conheço ele. Eu conheço o dono desse carro. O policial me olhou com certa pena e apenas puxou assim um pouco daquele papel alumínio, tirando o papel alumínio do rosto daquela vítima. E foi ali, naquele instante, que eu vi o rosto dele. Santo Deus, era o Nivaldo. Era ele, o Nivaldo. O mesmo olhar sereno, porque ele estava com os olhos abertos ainda, sabe? Mas o mesmo olhar sereno, o mesmo rosto calmo, só que agora pálido, imóvel, sem vida. Os lábios entreabertos e um risco de sangue seco perto do nariz. Senti as pernas fraquejarem, tudo ficou em silêncio. O barulho das pessoas, das viaturas, dos passos, tudo se apagou. Parecia que o tempo tinha parado. Eu tentei falar, mas a voz não saía. Me apoiei no capô de um carro ali estacionado, não, obviamente, que o carro do acidente, o carro de algum curioso. E ali eu chorei em silêncio. As lágrimas desciam quentes, misturadas com a poeira da estrada e um cheiro forte de gasolina com óleo, sei lá. O policial colocou a mão no meu ombro e perguntou baixinho: a senhora conhecia o rapaz aqui há muito tempo? Eu demorei para responder. Olhei para o corpo, depois para o carro amassado e com a voz embargada eu sussurrei: não, moço, eu conheci ele ontem à noite. Ele comeu um lanche comigo, falou dos filhos dele e disse que estava indo buscar os filhos dele. O policial me olhou com espanto, depois virou para o colega e comentou algo em voz baixa. Eu não consegui entender direito, mas eu ouvi quando ele disse: o acidente foi de madrugada, por volta de 1h da manhã. Na hora meu coração parou. Como podia ter sido 1h da manhã, se às 4h da manhã ele esteve comigo no posto? Sim, ele havia estado comigo às 4h da manhã. Eu olhei no relógio, olhei inclusive 4h02 da manhã quando conversávamos. Não é possível. Ou como isso pode ser possível? Fiquei parada, ainda olhando para aquele corpo do Nivaldo coberto com aquele papel alumínio e lembrei das palavras dele. A estrada acabou. E foi aí, meu amigo Paulinho, foi aí que eu entendi o que ele queria dizer. A estrada dele realmente havia acabado. Mas se a estrada dele tinha terminado, a minha não. Aquele encontro que eu havia tido com o Nivaldo às 4h da manhã só havia acontecido por uma sobrenaturalidade. E eu tinha que ajudá-lo, de certa forma ainda, a resolver a questão. Sim, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, foram dias difíceis depois daquilo. Eu não conseguia trabalhar direito. Toda vez que eu ligava a chapa e via a gordura começar a chiar,
Sei lá, parecia que eu escutava a voz do Nivaldo, mansa, educada, dizendo: me faça um X-salada egg, moça. Faz tempo que eu não como um lanche assim. Aquela lembrança me corroía. A polícia confirmou o que eu já imaginava. O acidente tinha acontecido por volta de 1h pouca da manhã. E o corpo dele foi encontrado no carro ainda quente, o rádio ligado, os faróis acesos. Ou seja, quando ele estava comigo no posto, ele já não estava mais vivo. Quando ele voltou às 4h da manhã, ele já estava morto. Mas afinal, como aceitar isso? Como entender que alguém podia conversar, sorrir, chorar e depois desaparecer como se nunca tivesse existido? Durante dias, eu sonhei com ele. Nos sonhos, ele me olhava sério e dizia sempre a mesma coisa: Penê, leva meu recado para eles. A estrada acabou para mim, mas o amor de pai não acaba nunca. Eu acordava suando frio, com o coração disparado, e de alguma forma eu sabia que só ia ter paz quando eu cumprisse aquela promessa. Foi então que, 2 meses depois, eu tive férias lá no posto. E eu decidi que era hora de cumprir o que de certa forma eu havia prometido. Deixei meus filhos com a vizinha Dona Zuleide, aquela mulher boa que sempre me ajudava. Peguei uma mochila pequena, algumas roupas, um pouco de dinheiro que eu tinha juntado. A única pista que eu tinha era a que o Nivaldo havia me dito e o que eu havia conseguido levantar através do boletim de ocorrência. Através do boletim de ocorrência eu havia conseguido pegar o endereço dele lá na cidade dele, que era Cascavel, no Paraná. Fiz contato com a família confirmou que ele realmente tinha saído para se encontrar com os filhos, mas ninguém tinha detalhes e endereço. Eu sabia, por exemplo, que o nome da cidade era Exaporã, diferente o nome, perto de Marília, interior de São Paulo. Eu também havia descoberto o nome da mulher dele, porque eles nem estavam separados no papel. O nome dela era Marluce, assim como eu sabia o nome dos 2 meninos dele, o Lucas e o Kaique. Entrei em contato com a família dele em Cascavel e peguei todos os detalhes que eu podia. Todos. Isso quem me passou foi uma irmã dele chamada Nair. Eu contei para Nair a forma como nós nos conhecemos e ela também ficou bastante emocionada ao saber os detalhes. E eu disse que eu teria uma missão pela frente. No dia da viagem, saí de casa cedo, antes até do dia amanhecer. Passei o dia praticamente inteiro no ônibus e na rodoviária. O trajeto foi longo, cansativo, mas eu não sentia sono e nem cansaço. Parecia que uma força maior me empurrava para frente, como se aquela viagem não fosse minha, e sim dele. Cheguei em Exaporã no final da tarde. A cidade era pequena, pacata, ruas estreitas, calçadas altas, daquelas com casas simples, varandas cheias de samambaias. O vento soprava poeira vermelha e o cheiro da lenha vinha das cozinhas. Sem saber direito para onde ir, eu comecei a andar pelas ruas, perguntando às pessoas mais velhas se conheciam alguém. O nome dela era Marluce, que tinha 2 meninos, e eu dizia os nomes dos garotos. A maioria balançava a cabeça dizendo que não conhecia. Outros diziam que achavam que tinham escutado falar o nome dela há algum tempo. E eu já estava escurecendo o dia quando eu parei numa padaria para pedir ali um lanche. O que eu servia lá no posto, agora eu ia me servir dele. Então, a moça da chapa, que nem eu até brinquei com ela: você sabia que eu também tenho essa profissão? Enquanto ela preparou para mim
Um X-churrasco é o meu lanche preferido. Aí eu perguntei para ela: olha, eu tô aqui em Exaporã atrás de uma mulher chamada Marluce. Ela foi casada com um rapaz chamado Nivaldo e ela estaria morando agora com um caminhoneiro. Me falaram que é aqui pertinho, parece que é um sítio. Você tem ideia onde eu posso encontrar essa senhora? Por incrível que possa parecer, pois a moça que trabalhava na chapa, essas moças são espertas, ela tinha informação, ela sabia de quem se tratava, ela conhecia o caminhoneiro e ela já tinha escutado falar da Marluce. E então ela me deu toda a atenção. Eu tomei uma xícara do café, anotei os detalhes. Aliás, ela me ajudou num pedaço de papel a desenhar, porque ficava mais ou menos num sítio. Era já caminho para o fim da tarde. O céu estava sendo pintado de laranja e cinza. De acordo com as informações obtidas ali, foram quase 40 minutos andando por uma estradinha de terra, ladeada de mato alto e cercas de arame. Até que eu vi a casa, uma casa simples, um varal cheio de roupas de crianças, no quintal um cachorro velho, um balanço pendurado, a goiabeira, o pé de manga. Eu bati palmas no portão e chamei: Marluce! Dona Marluce! Demorou um pouco até que uma mulher magra, de olhar cansado, apareceu na porta. Tinha o cabelo preso num coque e o avental sujo. Olhou para mim com desconfiança. Pois não, moça? Me desculpa incomodar. Eu estou vindo de longe. Meu nome é Benedita, mas o pessoal todo me chama de Benê. Eu vim falar da parte do Nivaldo. Quando eu falei o nome dele, o rosto dessa mulher empalideceu. Ela levou a mão à boca e se encostou na parede como se o corpo perdesse as forças. O Nivaldo? Ela perguntou baixinho. O que tem ele? Eu engoli seco. O Nivaldo, se a senhora não sabe, ele morreu, dona Marluce. Morreu num acidente. E creia, ele morreu no dia que ele estava vindo justamente para cá, para ver vocês. Mas antes de partir, ele me pediu para eu trazer um recado. Os olhos dela se encheram d'água. As lágrimas desceram sem que ela tentasse conter. 2 meninos apareceram na porta. Um, eu tive a certeza que era o Lucas. E o outro, a certeza absoluta de que era o Kaique. Até porque o mais velho chamou: Kaique, entra para dentro. Então, eu não tive dúvida nenhuma de que eu estava na casa correta. Eu olhei para eles e o meu coração apertou. Os dois tinham o mesmo olhar do pai. Fui até o portão e falei com a dona Marluce mais de perto. Então, eu trouxe um recado do pai deles para eles. A senhora me permite dar o recado? A mulher estava meio passada e realmente ela não esperava ouvir que o ex-marido tinha falecido, tinha morrido. Ela me autorizou mais com a cabeça do que com a voz. Ela assentiu mais do que falou. Então, eu praticamente me agachei para falar com os meninos. Oi, Lucas, Kaique, eu estou trazendo um recado do pai de vocês. Ele mandou eu dizer para vocês que ele nunca esqueceu de vocês. Que ele ama muito vocês dois, muito de verdade. Ele disse também que ele estava a caminho para buscar vocês, mas ele não conseguiu chegar porque a estrada acabou.
Os 2 meninos ficaram parados, sérios, sem entender direito o que eu estava dizendo. Mas o menorzinho, o Kaique, de repente abriu um sorriso e falou: Mamãe, eu sonhei com o papai essa noite. Ele falou que estava vindo. A Marluce começou a chorar alto, levando as mãos ao rosto, e eu senti um arrepio percorrer minha nuca. O vento soprou forte, as folhas da goiabeira se agitaram, e foi então que o mais velho, Lucas, apontou para o balanço e falou: Olha, mamãe, até o balanço se mexeu sozinho. E realmente, o balanço balançava suavemente, indo e voltando, mesmo sem ninguém ali, mesmo sem vento bastante para justificar aquilo. Naquele momento, uma paz tomou conta de mim. Eu soube, sem precisar de palavras, que Nivaldo estava ali, que ele tinha visto os filhos e finalmente podia descansar. Fiquei mais um tempo com eles, conversamos e depois eu me despedi. Quando eu olhei para trás, lá do portão, o balanço ainda se movia devagar, como se uma presença invisível se despedisse também. Foi até a rodoviária da cidade, dali eu fui a Marília, e da rodoviária de Marília tomei a condução que me levaria de volta para minha cidade. Durante o caminho, eu pensava que eu tinha ajudado uma alma a reencontrar o caminho. E desde aquele dia, sempre que o relógio marca 1h40 da manhã, eu paro o que eu estiver fazendo lá no posto. Eu olho para o céu e digo baixinho: Pode ficar em paz, Nivaldo. A estrada acabou, mas o amor não. O amor segue. O amor ainda caminha. Sabe, Paulinho, boa pessoa, essa era a história que eu tinha para contar. Tinha te avisado que era uma história comovente, emocionante, apesar de ser, acima de tudo, uma história sobrenatural. Vou ficar esperando os comentários de todos vocês a partir de agora.